Olá, caro cursista do Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Eu sou a professora Ana Paula. Nesse vídeo, demonstrarei como você pode utilizar o Excel para fazer análise descritiva de dados, usando as medidas de tendência central, de dispersão, frequência absoluta e relativa que foram abordadas neste módulo de bioestatística. Vamos lá? Vimos então no conteúdo teórico deste módulo que, para obter dados em pesquisa científica, geralmente utilizamos instrumentos de coleta. Entretanto, podemos obter também de bases de dados já existentes, como, por exemplo, as bases de dados de sistemas de informação públicos. No Brasil, temos o DataSUS, que compila dados de diversas fontes. Os dados coletados devem ser estruturados em bancos de dados, como vimos no vídeo 1 deste módulo. Para transformar esses dados em informação, devemos processar esses dados por meio de análises em softwares ou pacotes estatísticos e interpretados. A partir disso, essas informações podem ser traduzidas em novos conhecimentos para a área da saúde ao serem comparados a outros fatos e para a obtenção de novos insights ou resolver os problemas de pesquisa. Ao coletarmos os dados, temos diferentes tipos de variáveis que vamos recordar aqui. As variáveis quantitativas ou numéricas são aquelas cujos dados são valores numéricos que expressam quantidades e podem ser discretas, que geralmente representam contagens e são números inteiros, como número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia, entre outras. Enquanto as variáveis contínuas são aquelas cujos dados podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo de variação possível e são medidas por meio de algum instrumento, como o peso, utilizando-se a balança, a altura, utilizando-se uma régua, o tempo, utilizando-se o relógio, a pressão arterial, entre outros. Já as variáveis qualitativas ou categóricas, que fornecem dados de natureza não numérica, como a cor da pele, a raça de uma ovelha ou o sexo de um paciente, podem ser classificadas como nominais, que não apresentam ordenação entre as categorias, por exemplo, sexo, masculino, feminino, ou ordinais, que apresentam uma ordenação entre as categorias, por exemplo, a escolaridade, primeiro, segundo, terceiro graus, estágios de uma doença, inicial, intermediário, terminal, entre outros. A análise descritiva se trata da análise inicial dos dados, onde serão aplicadas técnicas estatísticas para resumir os dados, apresentar sua variabilidade e identificar suas principais características. Para variáveis contínuas, podem ser usadas medidas resumo, como as medidas de tendência central, e variabilidade, por meio das medidas de dispersão. No material do módulo de bioestatística, foram apresentadas como medidas de tendência central a média, mediana e moda, e medidas de dispersão, o mínimo e máximo, amplitude, quartis, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Para as variáveis categóricas, usamos a distribuição de frequência, apresentando os valores absolutos, frequência absoluta, e relativos, frequência relativa, dos dados em tabelas. Nesse vídeo, você aprenderá a fazer as análises descritivas utilizando o Excel. Aqui, então, nós temos um banco de dados em Excel para exemplificar a realização das análises descritivas. É um banco de um estudo fictício onde temos três variáveis. A primeira variável aqui é o ID, a identificação de cada um dos participantes. A segunda variável é a renda, que apresenta a renda em reais de cada um desses participantes. E aqui a terceira variável, OCUP, que é a ocupação desse indivíduo. Aqui nós temos trabalhador formal, informal, do lar, autônomo, aposentado e também aqui mais para baixo teremos desempregados. Então, nós temos 30 participantes nessa pesquisa fictícia. Perceba que o banco é estruturado de forma que as variáveis ficam nas colunas e os participantes ficam aqui nas linhas. Então, temos 3 colunas e 30 linhas, 30 participantes. Aqui do lado direito da planilha, eu coloquei um quadro com as medidas de tendência central e dispersão que analisaremos utilizando a variável quantitativa renda. Identificaremos o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo, a amplitude, a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a moda e o intervalo de confiança da média dessa variável renda. Em seguida, nessa tabela aqui abaixo, nós vamos fazer uma análise descritiva da variável qualitativa ocupação, apresentando a frequência absoluta e relativa dessa variável. Vamos, então, iniciar pela análise da variável renda. Para buscar as funções do Excel, aqui eu estou utilizando o Excel do Google Docs, mas ele é muito similar ao Excel o Excel normal, né, do Microsoft, sem ser o Google Docs, sem ser a versão online.
Vamos, então, iniciar pela análise da variável renda. Você pode encontrar as funções do Excel aqui, no Excel Online, nesses três pontinhos, a gente tem esse símbolo aqui de soma. Então, aqui a gente tem todas as funções disponíveis no Excel. E também a gente pode selecionar essas funções, utilizar essas funções, digitando aqui na célula o igual e o nome da função que a gente quer utilizar. Então, nós vamos iniciar pela função mínimo. Então, a função do mínimo, você digita min e vai selecionar o conjunto de dados que você quer obter esse mínimo. Então, a gente vai selecionar aqui a renda do B, que é da célula B2 ao B31. E a gente dá Enter. Então, aqui, ele já buscou, o resultado foi R$0. Então, a gente tem indivíduos que estão desempregados, que não têm nenhuma renda. Para obter o quartil, nós utilizaremos a função quartil. Então, aqui, veja que já apareceu aqui a função quartil, a gente seleciona essa função, e aqui ele mostra o que a gente precisa para essa função. Então, a gente precisa do conjunto de dados e assinalar qual que é o quartil que a gente quer obter. Então, nós vamos selecionar o conjunto de dados do B2 ao B31, ponto e vírgula, primeiro quartil. Então, nosso primeiro quartil é de R$760. A próxima é a função da mediana. Para a mediana, nós utilizaremos a função med, igual med. Então, nós vamos selecionar o conjunto B2 ao B31. Então, aqui também obtivemos a mediana. Para o valor do quartil, terceiro quartil, nós utilizaremos a mesma função, quartil, o conjunto de dados B2 ao B31 e o terceiro quartil. O máximo, nós utilizaremos a função max do B2 ao B31. E aqui obtemos o valor máximo desse conjunto de dados. Para amplitude, nós faremos a subtração do valor máximo pelo valor mínimo. Então, a gente vai ter aqui igual F6 menos o F0. Então, a nossa amplitude é muito grande, né, nesse conjunto de dados, porque nós temos pessoas que recebem R$0 e pessoas que recebem R$2.500. Então, agora, nós calcularemos a média desse conjunto de dados. A média, a função é média, então, do B2 ao B31. Então, a média desse conjunto de dados é de R$1.124,23. A seguir, nós vamos calcular o desvio padrão. Para o desvio padrão, é o DESV-PAD. Então, aqui também do conjunto B2 ao B31. Então, o nosso desvio padrão é de R$592,62. Para calcular o coeficiente de variação, nós usaremos sua fórmula, que é a razão entre o desvio padrão e a média. Assim, nós digitamos igual, nós vamos selecionar o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui nós obtemos o coeficiente de variação desse conjunto de dados. Para a moda, nós usaremos a função modo, que é o valor de ocorrência mais comum nesse conjunto de dados, de B2 a B31. E para o cálculo do intervalo de confiança, aqui, int.confiança, aqui nós teremos que selecionar, na verdade, assinalar o alfa que nós queremos. Então, para o intervalo de confiança de 95%, o nosso alfa é de 5%, ou seja, 0,05. Vamos selecionar também o desvio padrão e depois o tamanho da nossa população, que no caso é de 30 indivíduos. Então, nós vamos colocar um alfa de 0,05. O
nosso desvio padrão, que é aqui o F9, e o tamanho da nossa população, que é de 30 indivíduos. E aqui nós temos o nosso intervalo de confiança. E aqui, para a gente saber o intervalo de confiança da nossa média, nós vamos somar e diminuir esse intervalo aqui, para saber o quanto ele varia. Então, a gente vai ter aqui, o mínimo vai ser essa média menos o intervalo de confiança, e aqui a gente vai ter a média mais o nosso intervalo de confiança. Então, aqui a gente tem o nosso intervalo de confiança da nossa média. Então, agora que nós calculamos todos esses dados, nós podemos fazer a interpretação e análise desses dados de tendência central e dispersão. Então, a gente vê que o valor mínimo de renda dos pacientes dos participantes foi de R$ 0. Assim, a gente percebe que temos pessoas desempregadas nessa amostra, que não tem nenhuma renda. O primeiro quartil indica que 25% dessas pessoas estão incluídas nesse intervalo. Portanto, 25% da nossa amostra recebe entre 0 e R$ 760. A nossa mediana vai dividir a população ao meio, essa amostra ao meio. Então, 50% dessas pessoas recebem até R$ 950. Enquanto o terceiro quartil, nós temos que 75% dessas pessoas estão recebendo até R$ 1.500. O conjunto de dados em si, ele tem uma amplitude muito grande, como eu já mencionei, porque a gente tem pessoas recebendo de 0 a R$ 2.500. A média da amostra, né, que foi R$ 1.124,23, tem um desvio padrão de R$ 592,62, o intervalo de confiança de 912,17 a 1.336,29. O coeficiente de variação mostra que uma grande dispersão dos dados com relação à média, né, de mais de 50%. Então, aqui saiu em reais, eu tinha colocado aqui a formatação para aparecer tudo em reais, mas a gente pode modificar essa formatação aqui, porque não é em real. Aqui, então, vamos tirar essa formatação. O coeficiente de variação, então, seria 0,52,712. Então, a gente pode vir aqui e diminuir a quantidade de casos depois da vírgula. Então, ele ficou 0,53. Então, como eu falei para vocês, o coeficiente de variação não seria 53 centavos, né? Ele a gente lê como porcentagem, 0,53 seria 53%. Então, a grande variação nesse conjunto de dados. E também a moda, que é o número que mais se repete no nosso conjunto de dados. Então, a gente tem o maior número de pessoas recebendo R$ 800, é o valor que mais se repete nesse conjunto de dados. É importante também a gente notar que, dependendo do Excel que você estiver utilizando, eu estou utilizando online, e dependendo da versão que você estiver utilizando do Excel, essas fórmulas, essas funções podem variar. Então, para você, né, não ter dificuldade, você pode utilizar, igual eu falei, né, esse quadro aqui de funções, essa lista de funções, para encontrar a função que você quer, que pode estar com um nome diferente, dependendo da versão que você estiver utilizando. Na versão sem ser online, muitas vezes vai estar aqui nesse local essa lista de funções. Vamos agora, então, para a análise da nossa variável qualitativa ocupação. Então, nós vamos obter os valores de frequência absoluta e relativa. Para isso, a gente vai copiar as categorias dessa variável que a gente tem na tabela. Então, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a gente tem aqui trabalhador formal. Eu vou copiar exatamente como está ali, para a gente não ter problema de digitação de qualquer caractere, que isso pode interferir na hora do Excel ler aqui as variáveis. Então, a gente tem o trabalhador formal, o informal, titular, autônomo, aposentado e o desempregado. Então, só formatar aqui para ficar bonitinho. Então, para cada uma dessas categorias, nós faremos uma contagem, a gente vai pedir que o Excel faça uma contagem de cada uma delas. Então, essa função é conte
fonte.se. Então, a gente vai ter o intervalo que a gente quer. Então, a gente vai selecionar, no caso de C2 a C31, e o critério, que no caso vai ser aqui, trabalhador formal. Então, a gente vai selecionar essa célula. Então, é de C2 a C31. E o critério é trabalhador formal. Aqui ele pede um preenchimento automático, eu não vou selecionar isso. Para o trabalhador informal, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui ele já selecionou, só que ele selecionou aqui de C3, vou ter que corrigir, C3, sendo que é C2 o intervalo. E o critério é aqui, é 16, do lar. Da mesma forma, conte SE, de C2 a C31, e o critério é do lar. Para autônomo, conte SE, de C2 a C31, o critério é do lar. Autônomo, né? Nós estamos no autônomo, do lar já fizemos. Para aposentado, a contagem desse intervalo de C2 a C31 para o aposentado. E o desempregado, conte SE, intervalo de C2 a C31, o critério a ser desempregado. Então, aqui a gente tem a contagem, né, desses, o valor absoluto para cada uma dessas categorias. Para fazer a frequência relativa, nós vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Então, a gente vai dividir esse valor aqui, absoluto, pelo total da nossa amostra, que é 30. E aqui, para fazer já em porcentagem, você pode multiplicar por 100 esse valor para gerar esse dado, ou você pode vir aqui depois e selecionar esse formatação como porcentagem, que ele automaticamente vai transformar em porcentagem, multiplicando pelo 100 automaticamente, sem você precisar colocar isso na fórmula. Então, aqui eu já havia selecionado. Então, aqui ele também fez esse preenchimento automático. Eu não vou fazer, vamos fazer aqui manualmente. Então, a gente vai ter aqui 12 dividido igual a 12, né? Dividido por 30. Então, como eu tinha selecionado aqui para fazer esse percentual automaticamente, eu não coloquei o 100 na fórmula. 3 dividido por 30, F18 dividido por 30, F19 dividido por 30, e o nosso último, F20 dividido por 30. Então, aqui a gente tem, né, a frequência relativa desses dados. Então, nós temos aqui a nossa tabela de frequência para variável ocupação. A gente observa aqui uma maior frequência de trabalhadores informais nesse conjunto de dados, enquanto os aposentados e desempregados apresentam uma menor frequência. Então, aqui, para ficar bonitinho, a gente poderia inverter aqui, colocar o informal para ficar em ordem crescente. Vamos tentar fazer isso aqui. Só para organizar. Então, na hora de apresentar os seus dados lá no seu trabalho, você pode colocar dessa forma. Então, aqui ficando em ordem crescente, do informal, formal, do lar, autônomo, aposentado, desempregado. Então, a gente chega aqui ao final, né, desse vídeo sobre as análises descritivas utilizando o Excel. Essa ferramenta ela pode ser muito útil para analisar os bancos de dados simples, por ser prática e fácil de utilizar. A gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, né, para erros de digitação, erros com relação a caracteres, acento, letra maiúscula, minúscula. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, que já foi mencionado no vídeo 1, com o uso do Excel, que não é considerado a melhor prática, né, na realização de pesquisa para análise de dados, montar esses bancos de dados. Entretanto, ele pode ser utilizado, sim, em pesquisas pequenas,
E o seu uso também pode ser expandido para diversas atividades do dia a dia do trabalho, né? E não somente as pesquisas científicas, que muitas vezes geram bancos de dados maiores e mais complexos e vão demandar software estatísticos mais sofisticados. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você